Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Uma ótima segunda, uma ótima semana para todos nós. Iniciamos aí mais uma semana na presença de Deus, na presença do Senhor. E nessa segunda-feira, para começarmos bem e bem demais a semana, o tema do nosso devocional vai ser paternidade. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade, exatamente dentro aí do nosso ensino, né? Dentro daquilo que nós temos falado em 2 Samuel, capítulo 18 e também capítulo de número 19. Vamos dar sequência ao nosso devocional. Essa semana vamos terminar aí o livro de 2 Samuel e já entrar por 1 Reis afora, né? Além de, obviamente, estar lendo também Salmos. Mas nessa segunda-feira eu quero falar então sobre paternidade. Eu quero começar hoje lendo o versículo. Olha esse versículo 33 do capítulo 18. Se você tiver com sua Bíblia aberta, leia comigo esse texto aqui, porque ele é simplesmente fantástico. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Diz assim: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Bom, o próprio texto já é muito claro, né? Mas vamos fazer aqui uma contextualização, e eu me lembro assim de uma oportunidade que eu tive. A vida do meu pai, aí eu falo a vida dele porque ele já faleceu, né? A vida do meu pai foi muito singular. A vida do meu pai, ela foi uma vida, como é que eu posso dizer? Não sei se seria diferente a palavra, mas enfim, meu pai fez as suas escolhas e foi uma pessoa que viveu a sua vida da forma como ele escolheu. Mas uma das grandes oportunidades que eu tive na minha vida foi já assim no final da vida do meu pai, na época ele não sabia, obviamente ninguém sabia. Eu tive uma oportunidade de viajar junto com ele. E nessa viagem, foi uma viagem muito interessante, porque meu pai teve a oportunidade de contar algumas coisas para mim da sua infância, da sua vida, até de casado com a minha mãe, de coisas da minha infância que eu não sabia. Ele teve a oportunidade de se arrepender de alguns pecados que ele cometeu, de algumas falhas, e ele teve a oportunidade ali de ser curado. Foi um dia muito legal, foi um dia bem gratificante para mim como filho e como pastor, porque na verdade foi uma ação assim, meio que pastoral. E isso ficou ali na minha memória, eu trago com muito prazer esse momento. Mas voltando lá para a história de Davi e Absalão, só para a gente entender um pouco aí o contexto do que estava acontecendo, a morte de Absalão foi muito dolorosa para Davi. Talvez mais dolorosa do que de outros filhos, exatamente por toda a história que envolveu os dois. Talvez Davi tinha uma expectativa de que se ele se encontrasse, né, com Absalão, ele poderia restaurar a sua relação com o seu filho, talvez ele poderia rever a sua relação com o seu filho, mas o ponto é que a morte de Absalão foi muito desalentosa para Davi, trouxe muito desalento para Davi. E aí, quando a gente olha esse clamor de Davi, né, pelo seu filho, ele vai contrastar, né, de forma muito impressionante com o próprio clamor de Jesus na cruz. Porque ao contrário de Davi, que diz, olha, eu queria ter morrido no seu lugar, Jesus de fato o fez na cruz. Jesus de fato assumiu a nossa morte na cruz. Então, o que Davi não conseguiu fazer, o que o homem Davi não pôde fazer, o homem Jesus fez na cruz do Calvário. E essa mensagem fala muito forte ao nosso coração, fala de forma muito bonita ao nosso coração. E nós aprendemos algumas coisas aqui sobre paternidade, sobre essa relação. E aqui nós poderíamos estender o assunto, né? Não só paternidade, mas poderíamos estender também para falar um pouco sobre maternidade, poderíamos estender para falar um pouco sobre filiação, enfim, essas relações familiares que elas são, em muitos casos, boas, né? Trazem frutos positivos, mas em alguns casos elas são dolorosas
e trazem frutos muito amargos, como foi o caso de Davi. Então, o que nós podemos aprender aí sobre essas relações, o que nós podemos aprender a partir desse texto sobre paternidade? Eu quero fazer um link com isso, com a paternidade de Deus também. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, e que é fundamental para você, para mim, para todos nós, é que os nossos pais, eles não podem ser idolatrados. Eu vou repetir isso. Os nossos pais não podem ser idolatrados. Muitas pessoas, elas literalmente têm os pais como ídolos. E a prova de que elas têm os pais como ídolos é que, na falta dos pais, ou por não ter tido pais, eles não conseguem romper. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que, de tão travada que são por causa dos pais, ou porque o pai não é um bom pai, ou porque o pai cobra demais, e aí é o outro extremo, ou porque o pai é ausente. E aí o que essa pessoa faz? Ela não consegue irromper, ela não consegue fluir, ela não consegue avançar. E ela não consegue avançar porque os pais são ídolos. Eles construíram na figura dos pais uma figura de Deus, uma caricatura de Deus. E sabe qual é o problema dos ídolos? Os ídolos, eles têm duas características. Os ídolos, eles não são amados. Tudo que nós idolatramos e a gente acha que ama, de fato não amamos, porque os ídolos não podem ser amados simplesmente porque a natureza da idolatria, ela mostra que nós estamos depositando as esperanças em algo que não vai suprir. E mais, a relação de idolatria e não sei se seria idolatria ou deificação, não sei se teria essa palavra, mas a relação entre o Deus e o seu adorador, ela é uma relação de interesse. Ou seja, o adorador, ele quer adorar aquele ídolo porque espera algo daquele ídolo, e aquele ídolo está usando aquele adorador para obter dele a adoração. Então, primeiro, ídolos não são amados. E aí está talvez a resposta do motivo pelo qual você não consegue amar os seus pais, porque eles são ídolos. E aí, quando eles falham, e certamente isso vai acontecer, isso te arrasa de uma forma que você não consegue avançar. Isso te arrasa de um jeito que você não consegue ir para frente. Então, ídolos não são amados. Segundo, ídolos não amam de fato. Se você idolatrar o seu pai, pensando, ou seus pais, ou enfim, qualquer outra relação familiar, como eu disse, pensando em obter dessa pessoa amor, você de fato não vai ter amor dessa pessoa, você não vai ter amor desse Deus. Por quê? Porque ídolos não amam e ídolos não são amados. Então o que eu faço, pastor? Não rejeite o seu pai. Não idolatre o seu pai. Coloque o seu pai no lugar certo. Coloque o seu pai no lugar devido. Qual é o lugar devido do seu pai? Ele nem é o seu Deus. Você, apesar de gostar, de ser bom, ser amado, aceito, protegido por ele, você não coloca a sua confiança no amor, na proteção e na aceitação dele. Ainda que isso seja bom. Isso vale também para os seus filhos. Não tente ser Deus para os seus filhos. Não tente construir, em vez de uma figura paternal, não tente construir a figura de um Deus para os seus filhos. Uma figura que não erra, uma figura que não falha, uma figura que ama de forma incondicional. Esse não é o seu papel. Como pai, como mãe, você não precisa fazer isso. Então, coloque os seus pais no lugar certo. Eles não são deuses na sua vida, eles não são Deus na sua vida, eles não podem te salvar, ainda que o amor deles, ainda que a aceitação deles seja muito bom, muito importante, mas eles não são Deus. E também não os coloque abaixo, não deixe de honrar os seus pais, não deixe de ouvir os seus pais. Eu gosto muito da minha mãe, eu tenho uma relação hoje com a minha mãe muito boa, nem sempre foi assim, mas hoje tenho uma relação muito boa com a minha mãe.
e ela fala assim, de vez em quando comigo, fala assim, ah, mas você não me obedeceu, Leonardo. Eu falo assim, não, mas a senhora queria obediência cega. Eu pelo menos te ouvi, mãe, brincando com ela, é claro, né? Mas brincadeiras à parte, seja pelo menos educado, ouça os seus pais. Eu costumo dizer que ouvir os pais, e hoje eu posso falar isso, né, no alto da minha maturidade, quase 44 anos, dá para falar isso, né? Mas ouvir os pais é uma relação de amor, porque os pais gostam de ser ouvidos, e é uma relação inteligente também, porque os seus pais já passaram pelo que você passou. Então, ouvi-los é muito importante. Mesmo que às vezes, né, eles vão falar alguma coisa que é uma grande bobagem. Mas ouça-os, né, pondere aquilo que eles estão dizendo. Então, primeira coisa, os pais não podem ser idolatrados. Segunda coisa, Deus, como pai, supriu tudo que os nossos pais humanos falharam. Uau! Anote isso aí que isso é poderoso. O nosso Pai Celestial supriu tudo que os nossos pais humanos falharam. Na verdade, o Pai Celestial ofereceu tudo que os pais humanos não podem oferecer. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus escolheu começá-la como? Pai Nosso que estás nos céus. Por quê? Porque ele estava querendo exatamente refletir essa imagem. O Pai, ele tem alguns pressupostos, algumas premissas na figura do Pai que são muito importantes. Por exemplo, o Pai, ele fornece proteção, ou deveria fornecer proteção. O Pai, ele fornece amor, ou deveria fornecer amor. O Pai, ele fornece suprimento. O Pai, ele fornece aceitação, etc. Outras coisas que eu não vou falar aqui, eu vou citar essas 4 aqui, porque foram as que eu me lembrei agora. Então, muitas vezes, a figura do Pai está atrelada a essas premissas, a esses pressupostos, né? O Pai deveria fornecer amor, suprimento, proteção, enfim. E às vezes isso não acontece. E nós, como pais, nos cobramos às vezes de não conseguir fazer isso, e nós cobramos os nossos pais porque eles não fizeram isso. E a relação fica extremamente desgastada. Então, nós precisamos não ressignificar a palavra. Eu não gosto desse termo ressignificar. Então, não precisamos ressignificar a palavra paternidade, mas podemos dar uma polida na palavra paternidade e lembrar que o Pai Celestial, ele sim, nos fornece proteção. Quantas vezes você e eu poderíamos ter sido, como diz o salmista, literalmente engolidos vivos e não fomos porque Deus nos protegeu? Quantas vezes nós, de forma tão gostosa, experimentamos o amor de Deus no nosso coração? Olha, Deus me ama mesmo, de fato. Talvez você fale assim, eu nunca experimentei isso, pastor. Então olha para a cruz. A cruz, ela é a figura do amor de Deus. A cruz é o amor de Deus personalizado. Então, a cruz mostra que Deus nos ama. Quantas vezes você foi suprido por Deus? Quantas vezes você falou, esse mês não vai dar, e de forma milagrosa Deus supriu? Quantas vezes você precisou de uma palavra de aceitação que você não encontrou no seu pai humano, e aí você leu a Bíblia e você encontrou aquela palavra de aceitação exatamente na palavra de Deus, na palavra da Bíblia. Então, Deus, ele fornece, ou ele é a figura paternal verdadeira. Onde os pais humanos falharam, o Pai Celestial, ele supriu. E o terceiro, para nós orarmos, né? O tempo já está andando muito rápido. Vamos orar, mas o terceiro diz o seguinte: como filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Eu gosto quando o Pai Nosso diz, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo, olha, nós somos filhos do mesmo Pai e pertencemos à mesma família. A igreja é a família de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que são chamados filhos de Deus. E isso é maravilhoso, isso é simplesmente fantástico. A igreja nos alimenta. A igreja,
É saúde para o nosso corpo, é saúde para a nossa mente, para a nossa alma. A igreja com todas as suas falhas, com todos os seus erros, mas também com todo o seu amor, com toda a sua comunhão, com os irmãos ali servindo em adoração uns aos outros, é o corpo de Cristo, estabelecido por Deus na terra. Então nós somos a grande família de Deus, nós somos o povo de Deus, irmãos reunidos em amor, em adoração, irmãos reunidos em comunhão, adorando ao mesmo Pai, ao Pai Celestial, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que essa palavra tenha falado forte ao seu coração. Eu espero que essa palavra tenha surtido o efeito que ela foi projetada para o seu coração. Que você seja curado nessa palavra, nessa manhã. Que você receba literalmente cura do Senhor nessa manhã, nessa palavra. Que você tenha uma relação boa com seus pais, não esperando, né, ou não colocando nos seus pais mais expectativa do que deveria e nem colocando expectativa que ele não vai conseguir suprir de fato, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí na presença do Senhor. Se você puder agora, pare aí um pouquinho o que você está fazendo e vamos juntos orar e buscar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, como é bom chamá-lo de Pai, como é bom nos dirigirmos ao Senhor como nosso Pai, como é bom nos aproximarmos do Senhor como família de Deus, como é bom nos aproximarmos do Senhor como sua família, meu Deus. Senhor, como é bom ter certeza de que pertencemos, Senhor Deus, a Ti, que somos Teus filhos. Senhor, muitas vezes nós depositamos em nossos pais uma responsabilidade, depositamos em nossos pais um peso, Senhor Deus, que eles simplesmente não podem, Senhor, suprir. Nós depositamos uma confiança neles, Pai, que simplesmente eles não podem, Senhor Deus, de forma nenhuma chegar, porque nós esperamos demais deles, Pai. E isso traz peso sobre eles e peso sobre nós também. Que nós possamos, Senhor Deus, aprender contigo que o Senhor é o Pai verdadeiro, que o Senhor é aquele que supre de fato as nossas necessidades e que nós possamos ter uma relação com os nossos pais, uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação, Senhor Deus, que produza muito mais amizade, muito mais respeito, honra, Senhor Deus, do que, às vezes, cobrança, às vezes, Senhor, exigências que fazem os nossos pais se sentirem, muitas vezes, Senhor Deus, sufocados. Ajuda-nos, Pai, a tratar os nossos pais com o carinho que eles precisam, com o carinho que é devido a eles. Nós também, como pais, Senhor Deus, possamos entender que não seremos deuses na vida dos nossos filhos, que nós podemos sim produzir um modelo, referência para eles, mas que eles não precisam colocar a confiança deles toda em nós. Que nós possamos ter essa relação muito bem firmada no nosso coração, para não produzir nenhum mal na vida dos nossos filhos. Assim nós oramos, Pai, pedindo também por todos os nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles, Senhor Deus, que estão entristecidos porque perderam entes queridos, ou por aqueles que precisam suprir as suas necessidades nesses dias, que o Senhor os alcance nessa manhã. Oramos pela nossa semana que se inicia, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a nossa vida nessa semana. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Ficamos por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira e ótima semana para todos nós.